né? E muitas vezes a gente pode, assim, trabalhar, o médico receitou, você tem hipertensão, um exemplo, aí você toma um medicamento, mas você não quer tomar, às vezes, o medicamento para sempre, você começa a fazer uma dieta, emagrece, vai tirando aos poucos. A homeopatia, ela pode ajudar junto, trabalhar em conjunto, e no futuro você até tomar só a homeopatia? Pode acontecer isso? Sim, porque, na verdade, a homeopatia, ela tem por princípio, né, o que a gente chama de um princípio do vitalismo, né? O que é o vitalismo? O vitalismo é um princípio que se baseia na crença, né, e na sabedoria de que o nosso organismo, ele é inteligente suficientemente para resolver qualquer problema de saúde. O nosso corpo é capaz de curar qualquer doença, né? O que a homeopatia faz é simplesmente despertar essa força autocuradora que nós temos, né? Eu sempre gosto de dizer, quando assim eu dou aula, que nós somos, né, o corpo humano, ele é fruto, né, da mesma fonte que criou o universo, né? E o universo é tão exato, né, tão preciso, tão matemático, né? E nós, como seres humanos, somos frutos dessa mesma criação, ou seja, nós temos a mesma força, né, que a natureza mostra para nós, ela está contida dentro de nós, e essa força é capaz de superar qualquer adversidade, basta que ela seja simplesmente despertada, que é o que a homeopatia faz. Então, o que é importante a gente estar colocando aqui, que realmente a gente não pode, não deve subestimar, né, a homeopatia, né, isso que você falou, que eu acho que é muito importante. E começar a ver, né, os lugares sérios, como aqui o Instituto Roberto Costa, e procurar e ver o resultado, que é aquilo que a gente falou, né, que você estava falando, a gente conversando, que o melhor resultado é o paciente. Sim, uma das coisas que fez a homeopatia se sustentar, né, durante mais de 200 anos, foi simplesmente os resultados, né? Ao contrário de, sem querer fazer comparação, mas são evidências, né, que a gente tem que colocar, a homeopatia, não existe nenhuma propaganda para a homeopatia, né? Você nunca viu a homeopatia fazendo propaganda de medicamento na televisão ou no jornal, isso não existe, né? E ela se sustentou e cresceu há mais de 200 anos simplesmente pelos seus resultados e pela divulgação dos resultados de uma pessoa para outra. E isso a gente vê aqui no Instituto, né? O Instituto tem uma demanda crescente, cada dia mais crescente, sem a gente investir em propaganda, em nada. Quem faz a propaganda nossa são as pessoas que vêm aqui e que se beneficiam dos tratamentos. E você, assim, a homeopatia pode trabalhar com a prevenção da doença? Você pode, porque geralmente a gente vai procurar ajuda, né, quando a gente já está com alguma doença. A gente pode fazer, a homeopatia, ela trabalha também nesse lado preventivo? Sim, isso aí é uma das grandes, esse mérito preventivo da homeopatia, né? Nós podemos destacar, não só no cenário nacional, mas no cenário internacional, a figura do Roberto Costa, né? Porque foi ele que inspirou a maior parte dos trabalhos científicos que tem com homeopatia preventiva, foram todos os trabalhos baseados na técnica proposta por Roberto Costa, né? Então, quem traz de fato a homeopatia preventiva para o cenário, principalmente nas grandes epidemias em saúde pública, particularmente no Brasil, é Roberto Costa, com o que a gente chama dos nosódios vivos. Isso que eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco quem foi o Roberto Costa, a importância dele para a nossa cidade, né, de Petrópolis, que a gente não pode deixar de falar, porque muita gente vai falar, Roberto Costa, mas quem é Roberto Costa? Eu queria que você falasse um pouco sobre os nosódios, né? Roberto Costa, para as pessoas mais velhas, né, mais antigas na cidade, não preciso apresentá-lo, né? Já conhecem. Mas ele foi um médico homeopata, né, que muito assim estudioso, né, muito determinado, com uma clínica, né, com um volume de pessoas que ele atendeu, que poucos médicos, não só homeopatas, mas poucos podem se igualar à clínica dele, né, e que ele se destacou na homeopatia
por ele criar uma técnica de produção de medicamentos homeopáticos, que a gente chama de nosódio vivo, né, que ele batizou como nosódio vivo, o que é? É um medicamento homeopático que é produzido a partir de micro-organismos ou de tecidos biológicos, né? Isso que eu quero dizer? É um medicamento homeopático que pode ser feito com bactéria, com vírus, com órgãos, com tecidos. Então ele desenvolveu uma técnica onde esses medicamentos são produzidos de tecido biológico vivo. A técnica dos nosódios já existia antes de Roberto Costa, mas era uma técnica que trabalhava com micro-organismos e com o material biológico inativado ou morto, né? E o Roberto Costa sempre dizia que o que provoca uma doença no ser humano não é uma bactéria morta, é uma bactéria viva, né? Então, obedecendo a lei dos semelhantes proposta por Hahnemann, ou seja, o semelhante cura o semelhante, nós temos que produzir um remédio com um micro-organismo que seja capaz de provocar uma doença no corpo, e esse é o micro-organismo vivo. Né? Então ele desenvolve uma técnica capaz em que tornou possível a produção dos micro-organismos vivos. As pessoas normalmente, né, no meio homeopático, costumam dizer que o Roberto Costa é o Albert Sabin da homeopatia. O que o Sabin fez com a poliomielite, com as vacinas, né, a vacina Sabin, é o mesmo que o Roberto Costa fez na homeopatia, porque a vacina da poliomielite existia antes do Sabin, só que ela era feita com vírus morto. O que o Sabin fez foi fazer a vacina do vírus vivo. O Roberto Costa fez a mesma coisa do lado homeopático. Os nosóides sempre existiram, mas ele transformou os nosóides em nosóides vivos. O feito de Sabin fez com que a poliomielite praticamente fosse erradicada do planeta Terra, né? E o Roberto Costa, a gente está lutando para que esse conhecimento chegue a outros lugares, né?